Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, em o nome do Filho dele, Jesus Cristo, venha fazer de você a própria bênção, não tão somente uma pessoa que busca a bênção, mas você seja a própria bênção. É a vontade de Deus para todos, indistintamente. Deus quer fazer de cada pessoa que nele crê de verdade a própria bênção. Você sabe o que isso significa? Você ser a própria bênção. Bem, nós queremos que você venha entender isso. Porque quem não quer ser a própria bênção, não é verdade? Pois foi isso, exatamente isso que Deus prometeu a Abraão e fez de Abraão a própria bênção. Mas para que Abraão pudesse ser a própria bênção, ele teve que sacrificar. Ele teve que passar pelo crivo do sacrifício. E o sacrifício dele não foram simplesmente ofertas. O sacrifício de Abraão, primeiro, foi obedecer à palavra de Deus, à voz de Deus. Esse é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer por si próprio para agradar a Deus. Veja só, vamos raciocinar aqui, pensar. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A terra que eu te mostrarei. Não mostrou naquele momento. Primeiro, sai da sua terra. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí, uma vez, Abraão atendendo essa obrigação, essa palavra, sair da sua terra, deixar sua parentela para trás, e também a casa de seu pai, são 3 atitudes de sacrifício. E ele disse mais: sai daí para a terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou naquele momento, naquele dia. Apenas prometeu-lhe que iria mostrar a terra para onde Deus iria enviá-lo. Então, primeiro, houve a promessa de Deus. Depois, ou melhor, primeiro veio a obrigação, a oferta que Deus queria de Abraão, o sacrifício que Deus queria de Abraão. Depois, a promessa. Veja só, a promessa é: e far-te-ei uma grande nação.
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Preste atenção, amiga e amigo, que Deus promete coisas extraordinárias, mas antes Ele requer de nós o sacrifício. E qual é o sacrifício? Obediência. Obediência à sua palavra. Só isso. Não é dinheiro que Ele quer. Não é as suas casas, seus bens, seu patrimônio, não. Ele quer a sua obediência. É claro, é óbvio, que para que nós venhamos obedecer à palavra de Deus, primeiro nós temos que remover-nos do senhorio do nosso coração, das nossas vontades, do nosso eu, para que Deus possa ser obedecido, nós temos que abrir mão dos deuses que nós carregamos dentro de si, antes de conhecer a Deus. Então, eu vou, por exemplo, falar do meu testemunho. Quando eu ouvi falar de Jesus, quando eu li a Bíblia, Jesus disse para mim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque eu insistia em querer ganhar o mundo inteiro. Ou melhor, eu não estava pensando no mundo inteiro. Não era isso. Mas eu estava pensando em construir a minha vida, o meu futuro, estudar, me formar, me casar e construir a minha casa, enfim, os sonhos de todo e qualquer jovem. Todo e qualquer jovem tem seus sonhos pessoais. Todos, 100%, não há exceção. Então, todos nós nascemos com os nossos sonhos. Esses sonhos nós trazemos dentro do nosso coração. Mas para que nós possamos atender a esses sonhos, nós temos que investir nele, servir ao nosso coração. Aí é que está o problema. Nós queremos fazer exatamente como nós sentimos, como nós vemos nos outros, as outras pessoas. Fulano ganhou dinheiro, fulano Beltrano conquistou isso, conquistou aquilo. Então a gente, levado ou movido por essa moda, eu também quero ter dinheiro, eu também quero passear, eu também quero conhecer outros países, eu quero viajar, enfim. Eu quero realizar meus sonhos, eu quero me casar, eu quero ter família, enfim. Então, tudo isso era o que Abraão já tinha. Aqui está escrito que Deus disse para ele: sai-te da tua terra. Quer dizer, deixe a tua terra. E Abraão não era miserável, ele já era rico, ele era bem de vida, mas a pobreza de Abraão era não ter um filho, porque com 75 anos
ele amava sua esposa e não tinha um filho com ela, isso era um fracasso total. Era uma vergonha naquela altura. Poxa, as pessoas vão me chamar de figueira sem fruto, figueira seca. Igualzinha a Ana, que era humilhada, Abraão também era humilhado por causa de Sara, que não dava luz a filhos para ele. Mas Abraão era rico, tinha tudo. Tanto é que Deus mandou deixar a sua terra, deixar os seus costumes, seu paganismo, sua religiosidade, sua idolatria, deixar a sua parentela, se desapegar da parentela e também deixar a casa de seu pai. Ele morava numa casa, ele não vivia em tendas. Abraão não vivia em tendas, ele começou a viver em tendas depois que começou a seguir a palavra de Deus. Interessante isso. Nós vamos aprender muito com Abraão morando de tenda em tenda. Mas lá para frente nós falamos sobre esse assunto. Mas o importante é que Abraão tinha o que deixar para trás para poder obedecer à voz de Deus. E esse é o problema das pessoas. Eu tenho visto isso. O problema das pessoas principal. Elas não querem se desapegar das coisas, das suas tradições religiosas. Elas não querem se desapegar da parentela, da casa do seu pai, dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus costumes. Elas não querem se desapegar das coisas que estão dentro do seu coração. Em outras palavras, elas não querem deixar de ser senhoras ou senhores de si próprios. Essa é a realidade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Mas quem quer se negar? Todo mundo quer realizar os seus sonhos. Eu tinha esse também, o mesmo espírito. Até que o Senhor, o Espírito Santo, falou: que adianta você ganhar até o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, como eu prezava e prezo muito a minha alma, e é uma das coisas que eu procuro passar para as pessoas, é o valor da alma, que não tem preço, porque a alma não morre, ela vive eternamente. O corpo não, a gente sabe o que vai acontecer, mas a alma não. A alma é eterna. Então, como eu alcancei essa grandeza de salvação da minha alma, então minha preocupação é com a alma daqueles que me ouvem. Nós estamos tentando, ou temos tentado, abrir os olhos dessas pessoas, para que elas possam também, como Abraão, ser a própria bênção. Mas para que elas possam ser a própria bênção, para que elas possam ter o seu nome engrandecido, para que elas possam ser abençoados de Deus, elas têm que, primeiro, sacrificar o que carregam dentro do coração. Por exemplo, nós temos falado sobre o batismo com o Espírito Santo. A pessoa tem que nascer da água e do Espírito Santo para ser espiritual, ser filha de Deus. Mas a pessoa não entende isso.
Como é que eu tenho que nascer se eu já estou vivo, se eu estou aqui? As pessoas não entendem que elas, para entender, para nascer de novo, primeiro elas têm que morrer. Por isso, ninguém pode nascer do Espírito Santo, ser uma nova criatura, mantendo a sua velha criatura, mantendo-se ainda o que era como Abraão. Abraão, ele era um homem assim, apegado à sua terra, à sua família, aos seus entes queridos. Ele era um homem rico, mas Deus permitiu, a exemplo de Ana, permitiu que a mulher dele, Sara, não tivesse filhos. Deus cerrou a madre de Ana, não foi? Ele cerrou a madre de Sara da mesma forma, até o tempo certo, até o momento certo. Então, mas eu queria que você pensasse, raciocinasse comigo, que Deus não é mágico, ele não faz mágica. Com licença. Deus não faz mágica. Deus fez de Abraão a própria bênção. E ele quer fazer de você a própria bênção. Isso mesmo. Sabe lá o que é ser a própria bênção? Significa muito mais, infinitamente mais, do que ganhar em todas as loterias do mundo inteiro. Mas, para ser a própria bênção, ou seja, o ungido, a ungida de Deus, para ser uma pessoa a própria bênção, ela tem que deixar de ser serva de si mesma e tem que colocar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o primeiro na sua vida. Ah, mas eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu sei. Eu já fui batizada, eu sei. Eu também fui, muitas vezes. Eu também me entreguei a Jesus muitas vezes. Eu sei o que é isso. Eu posso avaliar, eu posso entender você. Mas uma coisa é você fazer isso do lado de fora, não do lado de dentro. Você entregar a sua vida para Jesus do lado de fora, diante das outras pessoas, é fácil. Mas o difícil é fazer lá dentro do seu coração. Então Deus permitiu a amargura de Ana para que ela entregasse ou derramasse o seu coração no altar dele. Porque Ana estava fissurada para ter um filho. Era o sonho dela, era o Deus dela, digamos assim. Um filho. E Deus não queria dar simplesmente um filho para ela. Deus queria fazer dela a própria bênção. Veja, que quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, Ele quer fazer da gente a própria bênção, não um recebedor de bênçãos pontuais. Entendeu, amiga e amigo? Então, esse texto aqui, de Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando fala, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, deixa a tua terra para lá,
deixa a tua parentela também. E também sai da casa de teu pai. Poxa, mas a casa do meu pai, poxa, é uma casa confortável. Tenho tudo, a tempo e a hora. Eu vou deixar tudo para trás? Sai, disse Deus para Abraão. Mas para onde? Eu vou te mostrar. Eu vou mostrar. E mais, aí Deus faz as promessas. Primeiro, Deus manda Abraão sair. Sai, deixa. Em outras palavras, arranca o seu coração da sua terra, arranca o seu coração da sua parentela, arranca o seu coração da casa de seu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí, uma vez Abraão atendendo esse primeiro mandamento, então Deus disse no segundo versículo: e farei de você uma grande nação. Mas a minha mulher é estéril. Deus não queria saber. Ele disse: farei de você uma grande nação e abençoarei você, engrandecerei o seu nome será grande. E de fato né? Hoje nós sabemos quão grande tem sido o nome de Abraão. E, enfim, ele diz: e tu serás uma bênção. Quer dizer, você vai ser a própria bênção. Hoje, ser a própria bênção é quando a pessoa tira o seu coração da casa do seu pai, tira o seu coração da sua terrinha, tira o seu coração da sua parentela, tira o seu coração de tudo o que ela tem sido dona, senhora, senhor. E aí coloca-se na posição de serva. Quem é servo, serve. Só serve para ser servo, quem serve. Só quem serve. Quem quer ser senhor, não dá para servir. Porque não existem dois senhores. Ou ele, o Senhor, é o Senhor, o único Senhor, ou então ele não é Senhor da gente. E quem decide isso são as pessoas, as servas, os servos. Então ele disse: farei de você uma bênção. Uma bênção. Hoje, ser essa bênção, sabe o que é? O batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento. O nascido do Espírito Santo. Nascido da água e do Espírito Santo. Nascido da água, quer dizer, morreu para o mundo, morreu para si, morreu para as pessoas. E nasceu para quem? Do Espírito Santo. Ele gera. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo ou nascida do Espírito Santo, ela é a própria bênção. Para ela chegar a essa situação, a essa condição, primeiro ela teve que morrer para si mesma. Ela vinha sendo senhor de si mesma, dos seus sonhos. E ela deixou de ser senhora para servir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e servir a Deus. Então, ela deixou de ser
senhora, senhor, para ser serva. Aí sim, morreu. Aí sim, o Espírito Santo vem e faz dela uma nova criatura, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração, uma vida nova. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu comigo, eu posso testificar isso que está aqui, aconteceu comigo e tem acontecido com todos os que verdadeiramente deixam a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai e obedecem e vão para a terra que Deus vai mostrar. Por exemplo, Deus não mostrou a terra para mim, a terra prometida, ele não mostrou. Até hoje eu vejo na palavra de Deus. É o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. Então eu vejo em espírito. Abraão viu também em espírito. Depois ele viu fisicamente. Então, minha amiga e meu amigo, você está entendendo por que muitas pessoas têm suas vidas travadas dentro das igrejas? Porque muitas pessoas são religiosas, mas são vazias. São religiosas, mas têm depressão. São religiosas, mas são ansiosas também. Por quê? Porque não quiseram abrir mão de serem senhoras de seus sonhos, de seus corações, de sua parentela, de sua terra, terra natal. Quantas pessoas têm vivido assim, apegada à sua terra, apegada à sua família, apegada a fulano, beltrano, ciclano. E se você quer nascer do Espírito Santo, primeiro você tem que tirar o seu apego das coisas e pessoas, inclusive dos seus sonhos pessoais. Faça isso, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Claro, quando Deus fala, ele convence, nós falamos isso. Quando Deus fala com a gente, ele convence. Ele convenceu Abraão logo na primeira palavra. E Abraão obedeceu. Por isso veio a ser a própria bênção. Quando a pessoa obedece e deixa de ser senhora de si mesma, de seus sonhos, seus desejos, suas cobiças, quando ela deixa de ser senhora de si mesma, aí ela se torna pronta para servir a Deus, vai ser serva de Deus e Deus vai fazer dela a própria bênção com o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo. É porque elas não abriram mão da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e do seu próprio coração, dos desejos do seu próprio coração. Você fica triste de ouvir isso? Pois é, eu fico alegre de passar essas informações, essas revelações para as pessoas, porque quem estiver disposto a obedecer como Abraão obedeceu e saiu, ele deixou o certo pelo duvidoso, no provérbio popular, provérbio deste mundo. Deixou o certo pelo duvidoso. Saiu. Isso se chama fé. Isso se chama crença. E é algo pessoal, individual. É uma revelação que Deus dá para cada um. É a bênção
Quando a pessoa tem isso dentro de si, ela se torna a própria bênção. E o mais, Deus o fará. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Abraão era a própria bênção. Por isso que Abraão abençoou seu filho Isaque. E depois, Isaque abençoou seu filho Jacó. Enfim, e foi por aí adiante. Ô bispo, põe a mão aqui na minha cabeça e me abençoa. Eu faço isso, não tem problema. Não me custa nada. O difícil é a pessoa entender que ela tem que ser serva para servir a Deus. Para ser a própria bênção, primeiro ela tem que morrer para esse mundo. Para que então o Espírito Santo venha fazer dela uma nova criatura, ou a própria bênção. Deus abençoe você com esse entendimento, para que você não venha se pautar ou esperar que Deus seja um mágico na sua vida, porque Ele nunca vai ser mágico para ninguém. Ele é um Deus de palavra. Ele trabalha com a palavra. Quem crê na palavra dele e obedece é abençoado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.